Fala, meus irmãos, e aí, como é que vai? Tudo bem? Como vocês estão? Olha só, que maravilha, né? Chegamos ao final dessa revista aqui, Juízes e Ruth, 13 lições preciosas e abençoadoras para a nossa vida. E hoje é a lição de número 13, baseado no capítulo 4 de Ruth. Assunto da lição: Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. O texto áureo diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ruth capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz assim: Deus tem o mundo em suas mãos e os seus olhos procuram os fiéis da terra. A nossa leitura bíblica é todo o capítulo 4 de Ruth. E você, professor, ou você, aluno, eu aconselho você a ler pelo menos 3 vezes esse capítulo antes de ir ministrar a aula no domingo, né? Vamos ler o texto então? Capítulo 4 de Ruth diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomam por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da cidade, e do portão de sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou
hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que você ama, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Glória a Deus. Até aqui a leitura bíblica na qual se baseia essa lição. Gente, a nossa lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala sobre o direito transferido a Boaz. Segundo tópico, casamento de Ruth. Terceiro e último tópico, a felicidade de Noemi. E antes de entrar na lição, já peço a você, se inscreva aqui no nosso canal, é importante demais a sua inscrição. Você que já é inscrito, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo de qual congregação você é e se você é daqui de Belém ou de fora do estado do Pará. Muita gente de longe também nos assiste aqui, já comentaram pessoas de Goiás, de Manaus, de São Paulo, e é muito legal e gratificante saber que gente de longe também nos acompanha e é edificado através das lições da escola bíblica. Então comente aqui embaixo de qual igreja e cidade você é, tá bom? A gente tem vídeo aqui no nosso canal todos os dias pela manhã, e eu gostaria de chamar sua atenção para assistir, para acompanhar o oráculo do dia. Todas as manhãs, às 6 da manhã, aparece um vídeo aqui no canal, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, dando-lhe um direcionamento. É a nossa meditação diária da palavra de Deus. Então, de segunda a sexta, esse vídeo está aqui no nosso canal. E aos sábados e domingos, nós temos as lições da escola bíblica. Nesses 2 últimos finais de semana, estive ocupado aí, atarefado, e não pude gravar as aulas. Estou gravando hoje, na segunda-feira, essa lição, que vai estar no nosso canal amanhã, na terça-feira, e amanhã à noite, terça-feira, vou estar gravando a outra lição da CPAD, e vai estar no nosso canal na quarta, que é no dia seguinte. Mas tem tempo aí suficiente para você estudar e meditar nessa lição, para você poder no domingo ir ministrar a aula de forma tranquila, conhecedor e dominando todo o assunto, Geralmente as pessoas elas assistem e estudam no sábado para poder ministrar no domingo, geralmente. Mas nós temos aqui um bom tempo para você poder estudar e assim ministrar a sua lição no domingo. Beleza? Então, vamos entrar aqui na lição. Esqueci de botar o time aqui. Vamos lá, a introdução diz assim, De modo empolgante, o escritor detalha o processo legal pelo qual Boaz se tornou o legítimo resgatador e se casou com Ruth, de modo que o filho deles foi o herdeiro de Elimeleque. Então a lição já inicia falando a respeito desse direito que havia em Israel de um parente próximo ser o resgatador. É incomum acontecer uma situação como aconteceu com Noemi, que é a de seu marido e, consequentemente, depois, seus 2 filhos morrerem. É incomum, não é normal isso acontecer. Mas aconteceu, e
A lei, a Torá, ela tinha um amparo, um subterfúgio, né, um dispositivo legal para que essa família não perdesse a sua herança e que o nome da família continuasse e fosse preservado, né? Então, a lição vai falar a respeito disso. E o primeiro tópico fala a respeito do direito transferido a Boaz, porque não era dele o direito, né? Dentro desse tópico tem 3 pontos: o processo legal, o outro resgatador e a condição inesperada. E a gente vai falar sobre o primeiro ponto agora, que é o processo legal. Verso de número 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. O comentário diz assim, ó: no terreiro da debulha, Boaz sobe à porta da cidade, em um ponto de reunião de todas as pessoas, o lugar para comunicar as notícias, fazer negócios e administrar a justiça, um centro de decisões na vida social da cidade. Boaz estava ali para desenvolver a questão da redenção de uma viúva e também da propriedade de um parente. Havia na sociedade israelita uma lei que atuava nos casos de herança, de cuidado das viúvas e a provisão de herdeiros para as viúvas sem filhos. Exatamente o caso de Noemi, né, e Ruth. A causa em questão era decidir formalmente qual dos homens, Boaz ou o outro parente mais chegado, seria o resgatador da família de Elimeleque. Então a gente já compreendeu aqui desde a lição passada a respeito da tragédia que aconteceu na vida de Noemi, perdeu o marido, perdeu os filhos, e como a gente falou agora há pouco, dentro da lei da Torá, havia um dispositivo para amparar as pessoas, as mulheres viúvas que perdiam maridos e filhos e não poderiam, né, perder a sua herança e nem fazer com que e nem permitir que o nome caísse no esquecimento. Então, o dispositivo da lei era para que alguém, um parente próximo, fizesse o resgate ali, assumindo, né, um papel de resgatador para que casasse com a viúva e assim gerasse um herdeiro para o nome do homem da família e para que esse herdeiro tomasse conta, né, das propriedades da herança que a família possuía. Então esse aqui era o processo legal. O cara tinha que ir para o portão da cidade, os portões da cidade, né, haviam vários portões, e lá era o lugar como se fosse o tribunal. Lá era o lugar onde as causas eram julgadas, onde as decisões eram tomadas, onde negócios eram fechados. Então o lugar era esse. E Boaz, ele se dispõe a ir para lá para encontrar, né, o resgatador, que pela lei era um parente próximo aqui, que a Bíblia nem vai falar o nome do cara, vai chamar ele de fulano. Então ele chama o fulano para conversar, e aqui o ponto 2 vai falar um pouco sobre isso, que é o outro resgatador, verso de número 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. O comentário diz assim: Boaz explica ao parente sobre o caso em questão. Ele diz: resolvi, pois, informar-te, indicando que era dele a iniciativa de fazer aquela reunião, e lhe disse que comprasse a parte da terra na presença das testemunhas e do povo, tendo em vista a situação de Noemi, né, viúva e sem herdeiros. Então, invocando o propósito da remissão e o dever legal de resgatador, Boaz oferece ao parente 2 opções. A primeira: se desejasse servir como parente resgatador, que o fizesse. E a segunda: se não interessasse ou se sentisse impedido, que declarasse a Boaz, que lhe diz que outro resgatador não havia senão eles dois. Então,
É possível que isso tenha estimulado o ego do parente diante do único concorrente. Então disse: eu a resgatarei. Com isso, o parente assume o seu dever de ser o resgatador de Noemi. Então olha aí, gente. O parente mais próximo, que aqui a Bíblia faz chamar de fulano, ele tinha prioridade, né? Era dele o direito de cumprir ou não o papel de ser o resgatador. Ele não era obrigado a fazer isso. Caso não o quisesse ou não o pudesse, ele poderia transferir ou passar esse direito para o próximo da fila. Dentro do contexto aqui não aparece uma terceira pessoa, um terceiro resgatador. Só tem esse aqui, o parente mais próximo, que é o fulano, e Boaz. Então Boaz ele tem interesse em ser o resgatador, em cumprir esse papel de Goel. Ele tem interesse nisso, mas ele não pode passar por cima da lei e nem do parente mais próximo. Então ele chama o parente mais próximo para que ele fizesse o exercício do direito, que era dele, de resgatar as terras, as propriedades de Noemi, mas tinha um item aí, né? Uma cláusula no contrato que ele não tinha conhecimento, e é a condição inesperada que nós vamos falar agora nesse terceiro ponto, verso de número 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Antes do parente se dirigir às testemunhas e declarar que faria a redenção da propriedade, Boaz explica que, ao comprar a terra de Noemi, também teria de casar com Rute e suscitar um nome do esposo falecido sobre a herança dele. Ao tomar conhecimento dessa obrigação, ele declinou do seu direito em favor de Boaz e justificou que não poderia efetuar o resgate para não prejudicar a herança dele. Esse prejuízo poderia ser a paga pela terra e ter de entregá-la ao primeiro filho que teria com Rute, né, que seria filho dele, o herdeiro legal de Elimeleque, ainda mais ter suas despesas aumentadas com o sustento de Rute e de Noemi. Isso também é uma decisão dele, né? O resgatador, o parente mais próximo chamado de fulano, ele tinha autonomia em decidir, em querer ou não fazer o resgate. Mas aqui o comentarista vai colocar alguns empecilhos que talvez ele não quisesse assumir essas responsabilidades, que era de comprar as terras e depois de entregá-la ao herdeiro, ao filho que seria dele e de Rute, né? Filho dele, problema nenhum até aí entregar as terras. Mas o comentarista aqui vai incluir mais um agravante, né? Mais uma situação, que seria o sustento de Rute e de Noemi, como as viúvas, né? Também não vejo aqui problema ou dificuldade, visto que naquela época o resgatador provavelmente era alguma pessoa de posses, então não seria algo demasiadamente penoso para ele cumprir ou não esse papel. Provavelmente ele tinha aqui outros planos e não queria se comprometer dessa maneira, então por isso ele abriu mão desse direito que não era obrigatório e abriu caminho, né, para Boaz assumir essa responsabilidade, visto que ele já tinha interesse em fazer isso. Então aqui, gente, a gente encerra o primeiro tópico. Comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se ficou algo complicado e você não entendeu. Comente aqui embaixo que a gente vai estar respondendo aí as suas perguntas. Entrando então no segundo tópico, vamos falar sobre o casamento de Ruth com Boaz, né? E temos aqui 3 pontos também, e o primeiro é a transferência do direito. O casamento só poderia acontecer depois de ser transferido o direito do parente mais próximo para Boaz, que era o segundo ali na linha de sucessão para cumprir o papel de resgatador. Transferência do direito, verso de número 8 do capítulo 4. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Complicado, né, essa expressão, muita gente não vai entender, mas a gente vai explicar agora. A cerimônia era um antigo costume em Israel.
Assim acontecia em uma negociação, quando um dos negociadores queria confirmar o seu acordo numa transação, tirava o calçado e o transferia para o parceiro. Naquela situação, o parente, que é o portador do direito de resgatador, renunciou a favor de Boaz, dizendo compra tu, né? Passando para ele, compra você e tal, numa linguagem mais contemporânea, compra você. Suas palavras eram uma declaração legal com o gesto simbólico de tirar o seu calçado, né, suas sandálias, e entregá-lo a Boaz, e tornava pública a cessão do direito de remidor que foi transferido a Boaz. Então era o costume deles passar o direito para o outro ou fechar um acordo, uma transação, tirando seus calçados, né, suas sandálias, e passando para a pessoa que tomaria posse do direito. Foi então que o parente mais próximo fez. E o segundo passo aqui, o segundo ponto dentro desse tópico é Boaz casa com Ruth. Verso de número 10. E também tomam por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Olha aí, Boaz assume o direito legítimo, o título de resgatador, e ainda no mesmo cenário jurídico dirige-se às testemunhas, aos anciãos e ao povo, e diz: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Essa formalidade era um procedimento legal israelita usado para reconhecer transações realizadas oralmente. Então, o costume deles era fazer acordos, e isso era na palavra ali, né? Com as testemunhas para legalizar ali aquele acordo, aquele procedimento legal. E que tomava a cessão do direito válida à comprovação por parte das testemunhas. Então, as testemunhas que validavam ali aquela transação. Boaz indica o tempo. Hoje, e com precisão legal, o processo tem o encerramento. Então aqui, Boaz, ele encerra aquela transação e ele se casa com Ruth. E aqui no terceiro tópico, nós vamos falar a respeito das testemunhas. E só voltando aqui um pouquinho nesse segundo ponto, Boaz, ele encerra aquela sessão. Ele encerra o procedimento legal, finalizando, assumindo a responsabilidade de resgatador, tomando posse das terras que eram de Elimeleque, né? Comprou as terras, e também o direito de casar com Ruth, que além de ser um direito, também era um dever. Assumindo as terras, deveria também assumir Ruth como esposa, tendo em mente que o primeiro filho daquela união, daquele casamento, seria o principal herdeiro de tudo o que pertencia a Elimeleque, né? Que nós vamos ver posteriormente que foi Obed. E aqui nós vamos falar a respeito do peso das testemunhas. Do ponto 3 ele fala: somos testemunhas. Verso de número 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. A aprovação das testemunhas, as declarações de Boaz, legitimava e encerrava a transação, mas as manifestações delas, das testemunhas, foram além, desejando que a bênção de Deus estivesse sobre Boaz e sua esposa, Ruth. Desejaram que Deus fizesse de Ruth como Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó e as genitoras da nação de Israel. Nesse pedido está implícito que Deus desse fertilidade a Ruth para ser mãe de uma distinta descendência, provendo um herdeiro para Elimeleque. A Boaz desejaram que ele fosse valoroso e afamado
em Belém e sendo progenitor de uma grande e próspera família em Efrata. Então, além, né, das testemunhas estarem ali para legitimar aquela transação, elas também abençoaram aquela união, abençoaram Ruth, abençoaram Boaz e abençoaram a descendência, os frutos que viriam daquela união. Que maravilha! Nós temos visto o agir de Deus, né, encaixando as peças, fazendo com que o seu plano se realizasse, se cumprisse na vida de Noemi, na vida de Ruth e também na vida de Boaz. E aqui, gente, a gente vai encerrar esse segundo tópico, tá bom? Comenta aqui embaixo se há alguma dúvida, se algo não ficou claro, que a gente vai estar aí tirando as suas dúvidas. E vamos para o último e terceiro tópico, já encerrando a nossa lição. E o primeiro ponto aqui, nesse último tópico, é a concepção de Ruth. Ela já fica gestante e vai dar à luz. E é o verso de número 13 do capítulo 14 que diz assim, ó: Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Depois do ocorrido na porta da cidade, o escritor é econômico nas palavras e diz que Boaz e Ruth se casaram e destacou que o Senhor concedeu que concebesse e assim tivesse um filho na cidade belemita. Ruth começou como serva, depois como jovem e por fim como esposa de Boaz, resultando assim naquilo que Noemi tanto desejou no início, lá no capítulo 1, verso 9, e mais recentemente planejou, lá no capítulo 3, verso 1 até o 4, que Ruth tivesse um lar, segurança e que ela fosse mãe. Esses foram os votos, né, e o desejo de Noemi para Ruth, que assumiu ali então o papel, né, não somente de sogra, mas também de mãe, dando todo o suporte, o conselho que Ruth precisava para ser bem-sucedida. E isso mostra o carinho e o cuidado de Noemi com Ruth e mostra também a disposição de Ruth em obedecer, em ser obediente, ser prudente, ser ali uma pessoa ensinável, né? Tanto que Boaz, quando conversa com Ruth lá na eira, ele fala que ela é uma mulher valorosa e que isso é notório dentro da cidade onde eles viviam, né? Então isso ficou muito claro aqui dentro do livro de Ruth. O segundo ponto aqui é a alegria de Noemi. Então Ruth casou com Boaz, se casaram e ela já ficou grávida. Deus deu ali a ela o privilégio de ser mãe e ela gerou um filho, né? E isso foi a alegria de Noemi, que é o segundo ponto aqui dentro, que fala sobre o verso de número 17, que diz assim, ó: As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, esse o pai de Jessé e pai de Davi. As mulheres falam dos benefícios que o menino proporcionaria a Noemi. Ele seria o resgatador da vida de Noemi, trazendo sua alegria de volta e impedindo a extinção da família e de seu falecido esposo. Ele seria o consolador da sua velhice por todos os dias de sua vida. Ele proveria para que não faltasse o pão sobre a sua mesa. Ruth, que se manteve silenciosa na cena, é honrada pelas mulheres por sua bondade, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Parecendo estranho Ruth ser tratada de nora de Noemi, agora casada com Boaz, né? Isso demonstra que Ruth e Noemi mantinham relacionamento mútuo e respeito e amabilidade, mas a condição é mantida por causa do resgate, né? Então Ruth, como a gente já falou ali, se mostrou companheira mesmo, né? Fazendo jus ao significado de seu nome, e ela trouxe um descendente para Noemi, e para a família de Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Então esse símbolo, esse gesto
de Ruth fez com que Noemi não ficasse, desamparada dentro de sua velhice e também viuvez. E aqui o terceiro e último ponto, vamos falar um pouco a respeito da genealogia de Davi, visto que Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então, Obed era o avô de Davi, Verso de número 22, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. O autor, encantado com o fim da história, exalta o menino Obed com um brado de alegria. Este é o pai de Jessé e pai de Davi, portanto um antepassado ilustre que certamente contribuiria para a certificação da autenticidade do reinado de Davi, além de ser um descendente de Judá, uma das suas principais famílias, da qual o próprio Davi descendia. Nesta lição, Boaz ocupa o 7º lugar, o de antepassado honrado e um notável e reconhecido. Boaz, o herói da história, e o honrado ancestral de Davi. Em todos os eventos retratados em Ruth, é entendido que a providência divina é contínua ao longo da história, do presente e também do porvir. Glórias a Deus. Aqui não há o que explicar, é a descendência de Davi e nós compreendemos então o sentido e o motivo desse livro de Ruth está dentro das Sagradas Escrituras para nos dar essa explicação e nos mostrar o valor e o agir de Deus dentro da história daqueles que são fiéis a Ele. A aplicação pessoal diz assim, a figura do resgatador aponta profeticamente para o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Amém? Encerramos aqui a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Responde agora aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. Primeira pergunta, onde era realizado o resgate da propriedade de um parente? Segunda pergunta, que tipo de cerimônia era um costume antigo em Israel? E a terceira pergunta é, a qual tribo pertencia Boaz? Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like para nos ajudar. E agora, ao fim do vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo para que outras vidas também sejam edificadas na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.